Credibilidade, essa talvez seja a palavra mais importante quando se pensa em seguros. No Brasil, toda contratação deve ser acompanhada por um corretor autônomo ou uma corretora pessoa jurídica, uma empresa. Mas não basta apenas ter assessoria de uma corretora ou de um corretor. É preciso ter uma empresa de confiança, credibilidade, que haja com transparência e transmita segurança ao contratante. Muito bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o Moisés Ganan. Esse é o primeiro vídeo da série Casa API-CIA Entrevista. Um canal que começou há pouco tempo, mas vem fazendo grande sucesso entre nossos parceiros e amigos. E agora vai ter uma divulgação maior no mercado. Hoje, diretamente aqui da sede da Compagno Seguros, uma empresa referência na contratação de seguros. Estou ao lado do meu amigo Gustavo Fratini. Gustavo, muito obrigado por nos receber. Obrigado você, Moisés, pela oportunidade. Foi uma carinhosa de sempre, como tem sido nossa parceria, e agora recebendo um grande apoio aqui do Gustavo nessa nova empreitada. No final do vídeo, tem uma surpresa que deixar para uma pequena expectativa. Gustavo, Compagno Seguros, o que você tem a dizer sobre ela? Olha, fundei ela há 10 anos e de lá para cá, eu comecei no meu quarto, né? E a gente conseguiu uma crescente muito boa. Hoje estamos aqui no escritório que você consegue ver, sempre visando excelência no atendimento e conciliar tecnologia junto com atendimento humanizado para conectar os clientes e parceiros das seguradoras e desburocratizando esse mercado de seguros que infelizmente ainda é muito arcaico. Então a gente está conseguindo aí melhorar bastante para os nossos clientes e parceiros o atendimento. O ramo imobiliário também é muito fechado, muito engessado, mas o de seguros eu creio que seja ainda pior. Uma vez conversando com você, eu tinha uma dúvida, que eu tenho um seguro de vida há muitos anos, acho que há mais de 20 anos, e eu não consigo colocar esse seguro em débito automático, de jeito nenhum. E muitas vezes eu atraso o pagamento, que eu esqueço do boleto. E eu perguntei para várias pessoas do ramo, falei, se acontecer um dia de eu morrer, eu vou poder acionar o meu seguro? Eu acho que me falaram que eu mesmo não poderia, né? Mas mesmo a minha herdeira, ninguém dá uma resposta firme. Então, como é o mercado de seguros hoje em termos de Brasil? Logicamente, onde nós atuamos, né? Em São Paulo, mas dentro do Brasil. Como você classifica esse mercado hoje? O mercado de seguros, ele está passando por uma transformação. Igual você citou que você tem um seguro de vida no débito em conta e que não estava conseguindo alterar. Para você ter uma ideia, a maioria das seguradoras a gente teria que cancelar a pólice e emitir uma nova para uma simples alteração de forma de pagamento, que na nossa visão parece ser tão fácil, né? Então, esses são alguns dos problemas que a gente vai enfrentando no dia a dia lidando com seguros, mas a gente tenta ao máximo alterar isso daí, criando um sistema próprio e brigando com as seguradoras para que elas melhorem esses processos, para que esses problemas operacionais sejam mais fáceis de serem resolvidos. Então, essa é a luta constante e acredito que tem bastante corretor com a mesma visão que a nossa. Então, ele está passando por essa transformação digital de mudar como ele era, se adaptar a uma nova vida, né? Tudo muito rápido, tudo muito diferente, que as empresas elas precisam acelerar de uma forma bem mais agressiva do que antes. Então as seguradoras elas estão se esforçando para isso daí e muitos corretores vêm pressionando elas. É que a gente sempre brinca que as seguradoras elas são um elefante branco, gigante. Então para qualquer movimento que elas vão fazer, exige tempo, exige muito cuidado, até porque se trabalha com algo que exige muita segurança contra fraudes e tudo mais, mas está mudando, está se aperfeiçoando e está melhorando muito. Eu comecei há 10 anos atrás, antes era muito pior, os sistemas eram sofríveis, tinha muita seguradora que para a gente acessar tinha que ser através do Internet Explorer, porque em outro navegador sequer funcionava, então tem esses problemas, mas aos poucos estamos conseguindo adaptar e se a pessoa ela tiver um parceiro ou até uma corretora de seguros que já esteja mais forte no mercado, consegue bater de frente com a seguradora e flexibilizar determinadas demandas como essa que você chegou a comentar comigo. Hoje, você me explicou outro dia que a gente faz, e temos praticado isso, aliás, bastante, simplesmente com os dados básicos, já vem uma aprovação ou uma reprova,
ou então aí sim uma necessidade de documentação. É muito mais ágil, né? Quem não se adaptar, não partir totalmente para esse digital, vai ficar para trás, né? A análise de crédito junto com a seguradora e um orçamento era muito complexo, tinha que enviar formulário, inúmeros documentos para que a seguradora validasse todas aquelas informações e ela ainda poderia surgir com muitas pendências documentais. Hoje em dia a gente coloca só o CPF, ela já consegue saber o quanto que ele ganha em média, quais apontamentos ele tem, para aí sim ela descobrir se aprova ou não. Então, algo que antes gastavam-se dias, hoje a gente aprova um cliente e descobre se ele tem perfil e um preço competitivo no seguro fiança em questão de 2, 3 minutos. Então é bem rápido mesmo. Legal. E o mercado de seguros, ele tem muito crescimento, a perspectiva é de crescimento rápido, tem muito espaço para crescer. O brasileiro, ele é habituado a contratar seguros ou culturalmente não, ele tem resistência? Tem muito espaço para crescer e o brasileiro ele tem muita resistência a contratar seguro. Uma coisa que a gente infelizmente ouve de muitos clientes é que o seguro ele é um dinheiro perdido. Que paga, até um cliente que a gente ligou para renovação esses dias do seguro do carro dele, virou e falou, mas eu pago a seguradora há 6 anos e eu não utilizo. Ainda bem, né? Aí eu falei para ele, mas o seguro é algo que a gente paga para não usar, né? Não querendo utilizar. Então a última coisa que você vai querer de fato é utilizar, mas quando você for utilizar, você tem que ser bem amparado. Então o seguro ele é muito importante para que se um dia você necessite, você tenha um prejuízo, seja seu imóvel pegando fogo ou seu carro seja roubado, que você não precise ter um capital enorme para você recompor aquele bem. É mais fácil você pagar uma mensalidade para a seguradora e não ter que ficar guardando dinheiro ou absorver um prejuízo enorme. Infelizmente no Brasil a gente percebe que muitos clientes eles só dão valor ao seguro quando ele tem um problema enorme. É a mesma coisa no plano de saúde. A gente percebe que clientes com muitos problemas de saúde, eles já tendem a querer gastar muito mais no plano de saúde e procurar os melhores planos de saúde do mercado. Agora, clientes que não tem nada, ele já prefere, quero pagar a menor mensalidade, o plano mais barato, e isso gera um atrito, porque aí quando ele precisar, ele vai falar, não estou sendo tão bem atendido, mas quando foi escolher, acabou optando pelo produto mais básico e barato. Exatamente. Quanto menos se espera e que precisa. Então é um pequeno percentual da população hoje que tem determinados produtos de seguro e normalmente tendem a ser seguro automóvel, um plano de saúde. Agora um próprio seguro de vida é algo muito raro de você ver no mercado e é um produto que devia ser de suma importância porque hoje a gente vê que infelizmente muitas pessoas acabam falecendo e os herdeiros sequer têm dinheiro para o inventário. Então, algumas pessoas viram pra gente e falam assim, mas eu já estou deixando muita coisa para minha família. Mas, sua família vai estar preparada para quando você deixar tudo aquilo em questão de gastos com advogados, tributos e tudo mais? Então, falta um planejamento aí em diferentes áreas de seguros. Então, Gustavo, agora sobre o nosso setor imobiliário, que é a sua especialidade, a nossa também. Seguro fiança, você já falou algumas coisinhas. Vamos explicar um pouquinho, pensando pelo locador, o proprietário do imóvel, e o locatário, aquele que chega para alugar, popularmente chamado inquilino. Quais as grandes vantagens do seguro fiança em relação às outras garantias? Só para ilustrar, lá na Gana Imóveis, que é a nossa imobiliária base, 30% aproximadamente das locações se utiliza do seguro fiança. Depois temos bastante fiadores ainda, o pessoal fala que não tem mais fiador, mas tem, e capitalização que vem crescendo também. E o seguro fiança então ainda é uma das principais mesmo, com a questão de custo, tem um público mais ou menos específico, né? Tem muito expatriado, muita empresa, muito comercial, e o pessoal que chega em São Paulo não tem relacionamento, não quer dispor do capital e utiliza o seguro fiança. Os grandes benefícios visando proprietário e locatário, como que você pode classificar? O seguro fiança locatícia hoje ele é um dos produtos que mais crescem no mercado securitário brasileiro e a gente enxerga que ainda tem muito espaço para que ele cresça.
A gente entende que hoje as pessoas estão dando mais valor a ele, então os proprietários estão exigindo mais, os locatários que antes enxergavam o seguro-fiança como uma barreira, como um valor que ele iria pagar e acabar se perdendo, já começam a enxergar mais valor. Então, para o locador é ótimo, o seguro-fiança vai garantir ele ali de qualquer prejuízo que a apólice ela venha a cobrir. Então, uma apólice de seguro-fiança hoje ela pode cobrir aluguel, condomínio, IPTU, danos ao imóvel, multa por rescisão e pintura. Além de tudo isso, tem assessoria jurídica. Então, o locador, se ele tiver um inquilino inadimplente, ele vai receber todos esses débitos até que a seguradora despeje ele. Então, é muito interessante porque deixa do proprietário ter problemas na locação. Eu, a princípio, conheço alguns proprietários que venderam os imóveis porque eles viraram e falaram: putz, quase toda a locação estava tendo problema, estava tendo algum transtorno e acabava ficando com algum prejuízo, e aí algo que era para ser um investimento, para ter uma renda para ele, acabava se transformando numa dor de cabeça. Então o seguro ele ajuda a proteger ele disso. Principalmente aqueles proprietários que são rentistas, que eles dependem daquele valor de aluguel para que eles possam pagar as contas, né? Porque, infelizmente, todo mundo acha que o proprietário de imóvel é tudo rico, milionário, magnata, né? E a grande verdade é que a grande maioria, não sei na sua experiência, mas pelo menos na nossa, tem 1 ou 2 imóveis ali de aluguel. A maioria. E que normalmente ele conquistou ao longo da vida pensando no quê? Quando eu me aposentar, vão ser esses imóveis que vão me ajudar nos meus custos. Então ele depende daquele dinheiro, ele não pode que um inquilino atrase 60, 70 dias sem ter sequer uma certeza se ele vai receber ou não. Então o seguro-fiança ele tem ajudado demais nesse quesito, também no quesito do... O inquilino pagou tudo certinho, mas ele saiu do imóvel e deixou o imóvel destruído. E agora? Porque para o proprietário alugar de novo aquele imóvel, ele vai precisar recuperar daqueles danos, né? Então, se ele não tem o dinheiro, ele acabava ficando na mão. O fiador ele é ótimo, mas acredito que seja para um perfil de cliente já com nome ótimo, que o risco de inadimplência seja muito baixo e que também o proprietário ele consiga assumir esse risco. Se é um proprietário que tem vários imóveis, que ficar com um imóvel sem receber para ele é mais tranquilo. Então, acredito que o futuro é que o percentual de adesão do seguro-fiança ele cresça, porém, ainda vão existir outros tipos de garantia para diferentes perfis de clientes. E para o inquilino também é ótimo, porque ele não precisa se descapitalizar para alugar um imóvel, pagando um valor de caução ali alto, se indispor com alguém para que a pessoa seja fiador dele, porque por mais que a pessoa ela seja muito próximo, ninguém gosta de emprestar um nome para alguém. E é aquilo, você pode nunca ter tido problema para pagar algo, mas normalmente os problemas ocorrem. Se você perde o emprego, se sua empresa fale, você vai ferrar o nome de quem te emprestou, então é muito complexo. Eu preferiria muito mais pagar um pequeno valor mensal e não ter que me descapitalizar e nem correr atrás de alguém para ser fiador. Eu acredito que tudo ele pode ser conversado, então um exemplo, tentar ali diluir ou equiparar o custo do seguro-fiança, uma parte para o proprietário, uma parte para o inquilino, e chegando nesse consenso, facilita as locações a serem feitas através de seguro-fiança. Então eu acho que é isso que o mercado está entendendo. A gente está vendo que hoje as imobiliárias que estão conseguindo uma adesão maior ao seguro-fiança tende a conversar melhor sobre os benefícios junto do inquilino e junto com o locador para tentar equiparar ali o custo e não ficar pesado para ninguém. Eu, quando alguém me fala assim, não, mas eu preciso desse dinheiro, eu tenho que receber, eu falo, não importa, é seu direito. Pode ter um imóvel, pode ter 100. É um direito, é um patrimônio. Pode ser herança, pode ter... A origem não importa. Importa que a pessoa tenha o direito a receber aquilo. Ninguém pega R$1, R$2 e joga fora. É proibido. Então, por que a pessoa tem que justificar que ela tem que receber? E eu percebo também que alguns investidores que têm uma quantidade grande de imóveis, todos aceitam seguro-fiança e uma segunda garantia. Alguns gostam de calção, porque eles pegam dinheiro na mão e administram. Outros do fiador, porque é mais tradicional ter um fiador.
Então eles acreditam que, mas eu cobro. Precisa ver se o fiador é bom. Precisa ver se ele tem uma estrutura financeira para poder honrar com uma necessidade futura, né? E o seguro fiança ele é aceito por todos, ele é muito bom. Agora, além da questão de custo, para o inquilino, ele tem o benefício da assistência, que também não é tão divulgado assim, né? Que ele tem assistência ao imóvel, o proprietário tem assistência jurídica e o intermediário, que no caso somos nós, tem a tranquilidade. Porque você sabe, eu tive vários casos, você tem acompanhado lá na imobiliária, que se não fosse o seguro a gente teria grandes problemas. Agora, a questão de fraude, Gustavo, tem acontecido alguns casos, nós tivemos em 18 anos de atividade, o primeiro caso agora de uma documentação falsificada. Como fazer para evitar isso, em todos os lados, para não ter a responsabilidade? Acho que 100% de precaução não se consegue de evitar, mas para você não ter que responder isso como conivente ou como inapto, quais cuidados têm que ser tomados na contratação do seguro? É bom você ter comentado, inclusive, da assistência residencial, porque apesar de ser um benefício ótimo, muita gente acaba não utilizando e esquecendo que ela existe. O seguro fiança ele tem várias assistências, mas as mais utilizadas é encanador, eletricista e chaveiro. E isso ajuda tanto o inquilino durante a alocação, de conseguir chamar esses serviços emergenciais, como do próprio proprietário e da imobiliária na administração da locação. Quando o inquilino solicita alguma demanda de manutenção, seja elétrica, hidráulica, a acionar a seguradora e a seguradora cuidar disso. Então, muito importante você ter lembrado, porque a gente percebe que nem 10% dos clientes do seguro fiança acabam utilizando a assistência. E isso não só no seguro fiança, como no seguro residencial, todos, né? No seguro incêndio, no próprio título de capitalização que também tem. O pessoal acaba esquecendo. E é muito útil. É bom quando tem administração do aluguel pela imobiliária, que não são todos os casos, logicamente. Até o pessoal muitas vezes aluga achando que é uma sequência. Você me alugou, você que vai administrar? Nem sempre. Até pelo acompanhamento do pagamento. Pagando a imobiliária, podendo pagar na fatura imobiliária e cobrando junto com o aluguel, se torna mais seguro ainda, porque você tem um controle da situação. Exatamente. E do inquilino, além dos outros benefícios que a gente comentou aqui, tem uma parte do seguro fiança muito importante que ele oferece estabilidade de moradia. Por que estabilidade de moradia? Vamos supor que você fez a locação através de um calção ou através de um fiador. Você entende que se você deixa de pagar para o proprietário, ele vai ter um limitador ali muito curto do calção ou do próprio fiador, em que ele não vai poder ficar muito tempo sem receber aqueles valores. Então, ele provavelmente vai dar entrada numa ação de despejo de forma muito mais rápida e também o proprietário não vai conseguir fazer um acordo de pegar 3, 4 aluguéis que você ficou devendo e parcelar em 18 vezes. Até porque o proprietário ele depende daqueles valores. Já com a seguradora ela tende a flexibilizar esses acordos. Ela consegue estruturar algo para ganhar também nesses juros, e aí a gente já viu clientes que ficaram 4, 5 meses sem pagar e fizeram um acordo com a seguradora e a seguradora parcelou ali em 12 vezes. Então gera uma estabilidade de moradia melhor para a pessoa, para que caso ela passe por algum transtorno financeiro, ela não precise se mudar de uma forma muito rápida. Então tem esse outro benefício também ali para o inquilino, que vai ajudar ele ao longo da locação. E muito importante porque ajuda a proteger também a relação com o proprietário, né? Porque quando é o proprietário que está com aquela inadimplência direta, dependendo da garantia, ele vai ficar muito em cima, porque ele vai estar provavelmente desesperado por aqueles valores. Já com a seguradora, tende a ter uma comunicação mais simples, né? E agora entrando na questão da fraude, infelizmente, as agilidades e facilidades que as tecnologias nos entregam acabam favorecendo também aos fraudadores. O seguro fiança, como a gente falou, inicialmente precisavam de muitas informações, documentações e tudo mais. Hoje já não. Com o CPF, a seguradora já consegue dizer se ele está aprovado ou não para aquele imóvel. E teve também a assinatura eletrônica. Então, com isso, veio alguns fraudadores e que estavam se utilizando dessas facilidades. Mas todas as seguradoras, elas fizeram um movimento para que não deixem os proprietários e as imobiliárias na mão, e elas incluíram a avaliação de biometria facial. Então, quando hoje você faz um seguro fiança, o inquilino ele tem que passar
por uma análise de biometria facial para confirmar se é ele de fato que está ali do outro lado. Ele sendo aprovado na biometria, a seguradora libera a emissão do seguro e com isso, mesmo que seja um fraudador, a seguradora assumiu o risco. Ela fez a etapa de validação se é ali a outra pessoa ou não. Então, tiveram sim algumas fraudes no passado, mas esse problema já foi resolvido por parte das seguradoras com a implementação da biometria facial, trazendo mais proteção tanto para os proprietários quanto para as imobiliárias, que infelizmente era quem acabava respondendo posteriormente, né? Porque o estelionatário sumia, o prejuízo ficava e aí ficava todo mundo tendo esse transtorno de ver de quem era quem o prejuízo. Exatamente. Bom, seguindo agora para o seguro contra danos ao incêndio, popularmente conhecido como seguro contra incêndio. Eu digo, não tem seguro contra incêndio, o seguro é contra os danos do incêndio, né? Uhum. Esse é o contrário do seguro fiança, ele tem um custo que eu considero baixo, e é pouquíssimo difundido, inclusive pela lei do inquilinato. Queria que você explicasse um pouquinho de quem que é a responsabilidade para contratar, quem é obrigado, se eu posso repassar ou não. E é questão de esclarecimento, você passar a explicar, orçar, apresentar o custo e as pessoas aceitam. É isso? O seguro incêndio ele tem um custo baixíssimo perto das coberturas que ele oferece. Normalmente gira em torno de 1% do valor do aluguel. Então, se você for pagar um aluguel ali de R$2.000, você vai pagar por mês R$20 de mensalidade para ter o seguro incêndio. E perto do que ele oferece, o custo ele é muito baixo. Por quê? Além do seguro contra danos do incêndio, tem a assistência residencial, eletricista, encanador, chaveiro. Se você fizer um acionamento ao longo do ano, já pagou a pólice. Você consegue ainda incluir danos elétricos, subtração de bens, vazamentos, diversas outras coberturas para deixar ele até mais completo. Mas ele é importante demais e infelizmente as pessoas normalmente só tendem a dar valor quando estoura um problema. Por que que ele se tornou obrigatório na lei do inquilinato? Porque quando acontecia um incêndio, o proprietário não tinha dinheiro para normalmente repor o bem. O inquilino, que às vezes era o causador daquele incêndio, também não tinha dinheiro para pagar o proprietário. E aí ficava num limbo de debate que, obviamente, corria para a esfera judicial de ver quem devia pagar. E nesse meio tempo ficava proprietário sem receber os valores e às vezes inquilino tendo que pagar aluguel de um imóvel que não era mais habitável. E o bem destruído, né? E o bem destruído. Então teve essa obrigatoriedade. A princípio, a lei do inquilinato ela diz que quem é obrigado a fazer o seguro incêndio é o proprietário. Porém, isso consegue ser transferido ao inquilino através de uma cláusula no contrato de locação, onde a grande maioria dos contratos possuem essa cláusula, o que eu acho que é correto também. Porque o preço do seguro incêndio, ele é de acordo com, inclusive, a atividade que será exercida no local, seja um residencial, seja um comércio, uma indústria. Então, o valor ele varia de acordo com o inquilino. Então, acredito que seja mesmo de capacidade do inquilino de realizar esse pagamento, até porque ele é o risco daquilo acontecer. Óbvio, salvas as exceções, que pode ter algum problema estrutural, elétrico, que venha a ocasionar o incêndio, mas a grande maioria, pelo menos da nossa experiência, dos incêndios que ocorreram em nossa carteira, foram causados ali por alguns problemas ao longo da usabilidade do imóvel. Mas está de posse, né? Está de posse, quer dizer, qualquer coisa até provar o que ocasionou aquilo, pode ser um curto, mas pode ser uma vela caída, pode ser um cigarro, pode ser um monte de coisa, e é muito barato realmente. Se você obrigar o proprietário a pagar tanto IPTU quanto seguro contra danos ao incêndio, e agora o novo imposto que deve começar, porque a nossa carga já é pouca, né? Vai crescer bastante, o que vai acontecer? Esse custo vai ser repassado ao aluguel. Quem vai pagar no final é o próprio inquilino. E é isso que acontece. Qualquer custo que se gere adicional acaba indo para quem consome. Então é mais fácil ser transparente, a pessoa saber o que ela está pagando. Mas você deve encontrar muita resistência e com um jeito acaba contornando, né, Gustavo? Contra muita resistência, vou te falar que se não tivesse a cláusula contratual, a grande maioria não ia contratar. Porque mesmo com a cláusula contratual, a gente ainda precisa argumentar muito, mostrando a questão dos valores e benefícios do próprio seguro-incêndio. Se acontecer um incêndio e gerar um prejuízo aí de 300 mil, quem tem esse dinheiro assim parado aqui em conta para dispor dessa forma?
Muito difícil. E se tem, não vai querer dispor de gastar ele dessa forma. Então, infelizmente, tem ainda essas barreiras, mas que já está melhorando bastante, porque acredito que com todas as imobiliárias e proprietários já citando sempre sobre essa obrigatoriedade, mantendo ela, ou a própria cultura de quem vai alugar já vai saber, eu preciso contratar. É que infelizmente muitas vezes o proprietário ou uma imobiliária ou outra acaba cedendo à pressão do inquilino e acaba deixando de lado. Só que aí depois, num futuro, acontece um problema e aí acaba voltando atrás. Então é um ponto muito importante. Você citou outro ponto importante, que é a questão do imposto, que foi alterado agora, referente aos proprietários de imóveis e que vai impactar bastante. No Brasil o aluguel já é muito alto e tende a ficar ainda mais, né? Porque com esse imposto novo, adicional, vai fazer com que os proprietários ganhem menos nas locações e obviamente que eles vão repassar essa taxa para o próprio inquilino. Você já chegou a dar uma olhada a respeito? Que o mercado ouça e se preocupe. Então, aquela questão de declaração do aluguel, que é obrigado, mas que muitas vezes não se declarava por não haver uma necessidade. E a partir de agora, com o cruzamento de informações, o lançamento também vai ocorrer mais, o que também vai aumentar a base geradora de arrecadação, porque os proprietários vão ter que declarar mais imposto, que antes não era tão habitual assim declarar todas as locações. Mas a gente vai enfrentar aquela fase, como houve uma de renegociação, quando o IGPM disparou, passou de 30%. Então aquela fase de negociação. Tem que pegar caso a caso, negociar um por um, e acerta aqui, acerta ali, e depois acaba se ajustando. O mundo não vai acabar, né? Então vamos negociando aí caso a caso e vai chegar num denominador comum. Você acha que os índices hoje eles estão refletindo a inflação de uma forma correta ou não? Estão muito abaixo do que de fato precisaria ser? Qual a sua visão a respeito dos índices? Eu sou um pouquinho cético. Eu acho que a inflação real, aquela inflação do supermercado, nunca é refletida em índice. A gente pode observar, você vê quanto você gastava numa cesta básica um ano atrás, quanto gasta hoje. Não é a inflação em torno de 5%, 6% os índices, né? A inflação está menor ainda. Há a possibilidade agora até de ser negativa esse mês. Mas não entra na minha cabeça que 5% ao ano, quanto pagava no arroz há um ano atrás, tirando a sazonalidade, tirando quebra de safra. Mas eu acho que os índices não refletem de uma maneira em geral. Por isso que muitas vezes o aluguel vai ficando defasado ao longo do tempo. Mas entre GPM e IPCA tem sempre uma flutuação, né? O GPM ele tem índices menos controláveis. O IPCA ele é um pouco mais realista. Mas defasa, não acredito que acompanhe não. E infelizmente as pessoas associam aquele capitalização vendida no banco, empurrado pelo gerente, você quer um empréstimo, preciso aqui de uma capitalização e tudo mais. Mas a capitalização ela veio inclusive para modernizar o calção, que infelizmente ele ficou parado no tempo, isso, engessado, não fizeram as alterações necessárias. Ela é muito importante para ambos os lados, para o proprietário tendo assessoria jurídica, para se houver uma inadimplência ele vai conseguir resgatar o valor da capitalização e vai conseguir acionar a assessoria jurídica da seguradora para cuidar do despejo. E para o inquilino, a gente costuma dizer que normalmente é o perfil que mais procura capitalização, por incrível que pareça. Normalmente o inquilino ele fez uma caução há alguns anos, foi sair do imóvel e foi pedir o valor calcionado de volta. E nisso o proprietário virou e falou, te dou 3 meses de graça do imóvel. Só que muitas vezes o inquilino já está com outro imóvel em vista, ele não quer 3 meses de graça, ele quer o dinheiro dele de volta. Exatamente. Ou então o proprietário acabou gastando esse dinheiro e aí ele começa a apitar 1 milhão de coisas na vistoria de saída, tentando diminuir aquele valor para que o inquilino receba menos, porque ele não tem mais o dinheiro em mão. Então, a assessoria jurídica do título de capitalização, que inclusive a gente disponibiliza, ela protege tanto o proprietário numa necessidade de despejo, quanto o inquilino em uma cobrança indevida. Por quê? Para o proprietário resgatar aquele valor, ele vai precisar provar bem do que é aquele valor, mostrando vistoria de saída, vistoria de entrada, com descritivo, fotos, avaliando se aquele dano de fato pertence ao inquilino ou se foi um desgaste
natural. Então, ele é muito importante para dar essa segurança de resgate para ambos os lados e também por flexibilidades. Exemplo, no capitalização dá para fazer 6 vezes o valor do aluguel, 8 vezes e por aí vai, já que o calção ele é só 3 vezes e, infelizmente, para um despejo, 3 meses hoje não cobre nada. A gente tem aí um histórico de despejo em torno de um prazo médio de 12 meses. Então é um valor um pouco irrisório. Além disso, para o inquilino, para ele fazer o pagamento, tem flexibilidade porque ele pode parcelar em até 18 vezes e também utilizar até 3 cartões, inclusive cartões de terceiros. Então, às vezes, ele não está com aquele valor ali à vista e aí ele vai lá e parcela junto à seguradora com uma pequena taxa de juros. E aí um outro problema que muita gente batia na tecla é, mas o dinheiro não rende. O produto de capitalização ele não é um produto de investimento, ele é um instrumento de garantia locatícia. Ele está ali para uma outra forma. Apesar dele render uma taxa referencial, que é um valor bem baixo, o foco dele não é ser um produto de investimento. E aí uma outra barreira que a gente enfrentava muito mas e se eu sair antes do prazo, vou sofrer um deságio, perder um valor alto? Não. Normalmente a perda ela é muito baixa e você ainda tem a opção de transferir aquele título para um outro imóvel. Então você não necessariamente precisa resgatar de imediato, você pode transferir para uma futura locação ou você pode simplesmente só aguardar o prazo até acabar o prazo daquela capitalização para você resgatar. Então ele tende aí a ser uma opção mais moderna para quem quer ainda um calção. Você pode desvincular do contrato, da alocação, todo mundo assina e deixa para resgatar o dinheiro quando vencer. Isso mesmo. Encerrando, vou fazer uma brincadeira aqui com 3 perguntinhas rápidas. A primeira é uma pergunta que você não vai responder. A pergunta sem resposta. Qual a melhor seguradora do mercado? Olha, essa é difícil, viu? Porque depende do dia. Tem dia que a gente fala que é X, tem dia que a gente fala que é Y. Mas brincadeiras à parte, acredito que cada seguradora ela tem seu ponto forte. E aí, com base no ponto forte, ela acaba se transformando em melhor naquilo que ela oferece. De resto, é só a corretora saber trabalhar que a gente consegue dançar o jogo das seguradoras e fazer com que o cliente tenha a melhor experiência possível, independente da seguradora que foi a escolhida, porque o suporte será nosso, então a gente que vai se comunicar com a seguradora. Então se uma for um pouquinho mais difícil aqui ou um pouquinho mais difícil ali, quem vai passar por isso somos nós e não o cliente na ponta final. Legal. E acho que houve um expurgo, né, nesse mercado. As seguradoras que realmente não cobririam as obrigações foram afastadas, como as construtoras também. É o que eu digo, hoje uma seguradora tem que ser habilitada na SUSEP e as construtoras também são todas regulamentadas, não existe mais seguradora ruim, todas que estão no mercado são boas. Vamos lá, segunda pergunta, essa é a pergunta fácil. Qual a corretora de seguros mais moderna e líder de mercado? Essa daí, sem sombra de dúvidas, que é a Compagno Seguros. Hoje estamos com uma plataforma aí, tanto para imobiliárias quanto para inquilinos e proprietários, para que eles possam ter a melhor experiência tanto para orçamento, análise, contratação e utilização de seguros imobiliários. A última, para encerrar, essa é a fácil. Qual o canal de dicas imobiliárias mais moderno, mais novo e que está contando com o seu apoio? Casa AP e CIA, acompanha que vem muita novidade, conteúdo bom por aí. É isso aí. Muito obrigado a quem seguiu o canal até agora, essa entrevista. Gustavo, muito obrigado pelo apoio. Obrigado, Moisés. Tamo junto. Tamo junto.